Olá, graça e paz da parte daquele que vive e reina, habita em nós, aquele que está inteirado nas nossas vidas, aquele que sabe quais são as nossas necessidades, aquele que tem cuidado de nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-haja pela sua vida, bem-haja por você que está sintonizado nesta programação ou que estás me ouvindo por outros veículos de comunicação, rádio, pela internet. Saiba que Deus vê você de uma forma espetacular. Jesus, num dos maiores, digamos assim, se não o maior discurso que essa terra já teve, sermão que essa terra já teve, em Mateus, capítulo 5, de 1 a 13, ele diz que é o sermão da montanha, ele diz que bem-aventurados sois vós. E ele diz várias situações. Bem-aventurado significa feliz, makarioi do original. Então, neste texto, que é o que nós vamos falar agora, o Senhor fala sobre várias características daqueles que são seus discípulos, de você que está nos ouvindo agora. Se você está sintonizado nesta programação evangélica, cristã, é porque você quer que este Deus maravilhoso influencie a sua vida. É porque você quer que este Deus faça diferença na sua vida, e Ele fará. E chega no versículo 13, ele diz: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Então, nós agora vamos ao altar, ouvir o que é ser sal da terra. Por que esta comparação do nosso mestre com este elemento tão peculiar, que tem tantas características, que é conhecido no mundo inteiro, e o Senhor chega para nós e diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Vamos ao altar e já já eu volto. Sal, para salgar ou sal para pisar? Abra sua Bíblia em Mateus 5, versículo de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa, disse Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. E no versículo 13, o Senhor Jesus fechando essas bem-aventuranças, porque este versículo o Senhor disse logo depois que ele falou que nós éramos felizes. Bem-aventurado significa feliz. Ele diz: vós, povo feliz, povo abençoado, povo vencedor, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Muito obrigada, Bispo Quinho. Muito obrigada, Bispo. Jesus, no Sermão da Montanha,
Esse foi um dos sermões mais importantes já pregados na face da terra. Ele nos diz, ele nos certifica de quão bem-aventurados, de quão macarioi, de quão felizes nós somos. Primeiro, o mestre diz que o seu povo é feliz. Você entende que você é feliz? Independente do que você possa estar vivendo, você é feliz. É feliz quando é perseguido. É feliz quando é injustiçado. Não é uma condição opcional. Ele disse, bem-aventurados. Eu recebo, Senhor, que eu sou feliz e bem-aventurado. E depois o Senhor diz, este povo, levanta a sua mão, você e eu, este povo é sal da terra. O sal, no contexto judaico, tinha um significado bastante profundo. O sal, ele tinha todo um simbolismo. Nós não vivemos de símbolos. Nós estamos falando de Jesus no tempo da carne, usando aquilo que era comum naquela época. Então, o sal, ele tinha todo um simbolismo. O sal era um sinal de status, porque para uma pessoa ter sal na sua casa, ela tinha que ter posses, condições, porque era caro ter sal em casa. Não era qualquer pessoa que tinha sal. Pessoas de um nível social mais elevados, mais ricas, podiam pagar por esse sal. E também esse sal era usado para fazer parte dos rituais, das ofertas a Deus. Eles deveriam ser temperados. A Bíblia diz que o sacrifício, que o novilho, que os manjares, eles tinham que ser temperados com sal. Além de preservar a carne e os materiais, os legumes, as frutas, as verduras, ele dava sabor a eles. Este sal lembrava o povo da aliança que Deus tinha com ele. Você quer ver isso? Em Números 18, versículo 17 diz assim, mas o primogênito do gado, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás. São santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será tua. Está dizendo aqui para o sacerdote. Ele está dizendo aqui para Arão. Ele está falando com Arão. Deus está falando com Arão nesta hora. Será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência comigo. No versículo 19 que acabamos de ler, diz que era uma aliança perpétua de sal. Olha um mistério que nós vamos ver já já. É um pacto inviolável. Quando você coloca sal numa carne, você não consegue tirar esse sal da carne. Ele penetra na carne, ele se funde na carne. Ah, bispa, mas se eu colocar uma batata, a carne dessalga, não dessalga, não. E se eu botar muita água e deixar fervendo, a carne se desfaz. Olha o que Deus disse que nós éramos. Sal da terra. Também, antigamente, havia uma crença entre os judeus de que quem comia sal junto, na mesma mesa, ficava ligado um ao outro. 2 Crônicas 13:5 diz assim a palavra do Senhor: não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal.
aquele sal que só as pessoas nobres poderiam ter e desfrutar e convidar outras para desfrutar. Vem mais uma vez Deus em Crônicas dizendo que Deus fez com Davi, com os filhos, uma aliança de sal. Depois em Levíticos 2:13 diz a palavra do Senhor: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus. Deus, quando te dá um manjar, quando Deus te dá uma oferta, você tem que botar o melhor nesta oferta. Melhor. O sal da aliança do teu Deus em todas as tuas ofertas aplicarás. Então nós percebemos que o Senhor, ao afirmar que nós somos sal, Ele estava afirmando que nós estamos ligados a Ele, que nós faríamos uma fusão com Ele, que nós, através do sacrifício vivo que foi Jesus Cristo, esse sal que é você e eu, foi jogado, foi posto naquele cordeiro, está ligado, está fundido. Sabe para quê? Para dar sabor à vida de todos aqueles que convivem conosco. Para conservar os valores desta palavra. Uma das propriedades do sal é a conservação. Quando você põe uma carne num sal, naquele monte de sal, você impede. O sal, ele tem a propriedade de puxar os líquidos para ele. Ele impede que a proliferação de germes aconteça. Isso nós vemos no bacalhau, né? O bacalhau não apodrece. É fedorento pra caraca, mas não apodrece. Que bacalhau é fedorento, né? É gostoso, mas é fedorento. Mas não apodrece. O sal não permite. Você está entendendo? Que você ser sal significa você dar sentido e sabor às vidas e não permitir que se deteriorem os preceitos de Deus nessa terra. Amados, todos nós nessa vida temos problemas. Mas nenhum problema tira o seu sabor. Quando comemos uma comida que não tem sal, ela é boa? Não. A primeira coisa que você fala, falta o que nesta comida? Sal. Não pode ter sal demais, porque atrapalha a tensão arterial. A pressão arterial sobe. Porque puxa água, lembra? Tem todo um processo. Você tem que começar a dar sabor à vida de quem está junto de você. Quando você estiver no lugar e alguém estiver falando piadas, alguém estiver caçoando e você chegar, as pessoas têm que parar, porque o teu sal influencia a carne de quem está à volta. Conserva e preserva. Eu sou de Deus. Sabe, quando as pessoas vão contar uma piada, dizem: ei, não conta não, porque isso aqui é crente. É isso mesmo que tem que acontecer. Porque se alguém for contar uma piada e você começar a rir junto, atenção, onde está o sabor do seu sal? Eu nunca vi tantos crentes que têm tudo cheios de problemas. O crente tem casa, carro, salário, saúde e sempre tem uma reclamação a fazer. Aonde está a gratidão, gente? Saleiro transbordando. Tem tudo, mas ainda não está completo. A obra de Deus é completa. Calma. Na hora certa você vai ver o agir de Deus na sua vida. Agora, eu quero que você comece a pensar: que sal eu tenho sido nesta terra? Porque há uma diversidade muito grande de sal. Todos os sais, ou sal e os sais, são marinhos. O sal do Himalaia, o sal
São reservas que naquela ocasião, milhares de anos atrás, tinham reservatórios de água salgada, evaporaram, estão lá os cristais, mais puros, menos puros, de sal. E uma das propriedades do sal é evitar a decomposição dos alimentos. Amados, o mundo diariamente se decompõe. O mundo se estraga diariamente. A Bíblia diz que Jesus está às portas, mas que é necessário que todos os gentios ouçam a palavra. São 7,5 bilhões de habitantes e pelo menos 4,5 bilhões de habitantes ainda não ouviram falar de Jesus. Olha quanto sal nós temos que jogar nesta terra. É a palavra. E tem que ser através de nós. Nossa função nesta terra é paralisar a evolução do mal. Sendo sal. Você entrando, você às vezes que é jovem, está na faculdade, e você, poxa, o jovem vai para a faculdade e vai se perder. Não. Aquele jovem tem alguma coisa diferente. Todo mundo faz galhofa, todo mundo é piada. Ele está sempre numa postura diferente, porque ele é sal da terra. Há situações que quando tem a presença de um crente, ao invés de ficar melhor, piora. Como assim, bispa? Tem crente que está úmido, o sal não sai nem por um decreto. Ficou aberto o saleiro. Ou então alguém de noite jogou água. Tem sal líquido. Você pulveriza na salada e ele salga. Você não tem desculpa para não salgar a tua vida e a vida de quem está à tua volta. Você é sal. Eu sou sal. Mas, bispa, você falou que tem gente que é crente quando chega... Sim, porque tem crentes irritadíssimos. Amados, como assim? Crentes que são irritados. Crentes que são desbocados, violentos, mal-humorados, pessimistas, mentirosos, dados à sensualidade, vingativos, crentes insípidos. Só que Jesus disse que nós somos sal da terra, então o nosso sal tem sabor. Nós não podemos ter essas características, não nos pertencem. Como pode uma pessoa dentro do lar desqualificar uma esposa, desqualificar um marido? Como pode uma pessoa desqualificar um filho? E depois vir louvar a Deus? Incoerência. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não consigo amar você que eu vejo? O sal, quando ele é insípido, ou seja, quando ele não tem sabor. Quem aqui já provou sal insípido? Eu já provei. Alguém já provou? Você deve ter provado, sim. Você sabe quando é que o sal vai ficando insípido? Quando ele começa a perder. O sal, ele tem cerca de 80 minerais. É um espetáculo. É quase a composição do nosso corpo. De eletrólitos. É uma maravilha. E tem sal que você bota para salgar a sua batata frita, não pode. Vamos mudar. O ovo estrelado. Irmão Jorge, batata frita faz mal pro coração. Vamos de ovo estrelado, viu, Aracacê? Ovo mexido, quem não gosta? Pão com ovo, delícia, Jesus. Coisa boa. Aí você bota sal. O que parece? Não salga. Gente, esse sal, eu já botei sal, não salga. Será que é algum problema? Não, o sal está perdendo a sua propriedade. E a Bíblia diz que ele chega a ficar insípido. Quais são as características da água? São 3, vamos lá. Inodora. Inodora, o que mais? Vamos embora. Insípida e incolor, vovó, Ambrósia, Rosa. Todo mundo foi estudar aula de ciência, né? A água é insípida. Insípida quer dizer que não tem sabor.
Imagina um sal com gosto de água? Conseguiu entender o que é ser insípido? É como se fosse água. Soninha, não adianta. O sal, ele tem que salgar. Ele tem que evitar a putrefação. Ele tem que paralisar o que é ruim. Então, ele tem que manter as suas propriedades. Os originais dizem que o sal, naquela ocasião, que ficava insípido, ele só servia para pisar. Como assim, bispa? Era assim. Não serve para salgar. É insípido, como a água. Não tem sabor de nada. Alguém vai botar um sal sem ter sabor? A batata frita. De novo. A batata frita sem sal tem algum? A pipoca sem sal tem graça? A Rose falou que é bom. Pipoca sem sal. Não é, não. Tem que ter um pouquinho de sal, pelo menos. Pouquinho só, né, Ivan? Vilminha, só um pouquinho. Bispa Janja ama pipoca. Ana Laura está com mania de comer pipoca todo dia. 10h30 da noite chega aquele cheiro de pipoca queimada lá no quarto. Tem pelo menos sal nessa pipoca? Tem. Diz que quando o sal, Mão Teixeirinha, quando fica insípido, só servia para pisar. Perdeu a função. Por que pisar, bispa? Porque antes, quando as pessoas iam ao templo, tinham os degraus e tinham subidas, né? Tinham os declives e os aclives. As pessoas tinham que subir ou descer. Como aquele sal não tinha mais sabor, eles jogavam para ficar uma superfície áspera e as pessoas não caírem. Por isso, o Senhor dizer que só serve para pisar. Não deixou de ser sal, mas está sendo pisado, perdeu a função. Eu e você nunca perderemos a nossa função, em nome de Jesus. Porque você está aqui nesta casa, aprendendo a manter o seu sal com sabor, ligado ao Cordeiro Pascal, a Jesus, para dar vida e sabor a esta situação, essa sociedade na qual vivemos. Mas, bispas, são tantas coisas à nossa volta. Amados, a história da nossa vida de cristianismo começou com 12 apóstolos. 12 apóstolos. No livro de Atos 17:6, diz assim a palavra do Senhor. Porém, não encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, chamando. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. 12 apóstolos transtornaram o mundo e nós estamos aqui por causa deles. 2018, 12 pedaços de sal estão salgando há mais de 2000 anos a terra. Você consegue entender o valor que você é como sal da terra? Então por que você tem se curvado aos problemas da vida? Você está jogando o teu sal ou você está segurando o sal na tua mão? Bispo, o que é sal? O sal é quando você vê um casamento quase destruído e uma mulher sábia. Eu quero abrir aqui um parêntese. A Bíblia em nenhum momento diz que o homem é responsável por manter um lar estável e feliz. A Bíblia não diz isso. A responsabilidade é do XX, é da mulher. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica o seu lar. E a insensata derruba com as próprias mãos. Então, se o teu lar não está bem, atenção! O que é que você está fazendo com as tuas mãos? Aonde é que você está jogando sal? Não estou jogando, estou segurando, porque aqui quem manda é Jesus Cristo dentro do nosso lar, depois o nosso marido, depois nós que nascemos para cuidar do lar e depois das coisas do Senhor. Não é brincadeira não, Glorinha. É viver o Evangelho de Jesus. É saber que na graça de Deus não há desculpas. Marluz, bispo, mas não é fácil. Não é fácil, não. Eu costumo dizer o seguinte. Eu estava conversando há 10 dias atrás com uma jovem. Não quer problemas de casado? Fica solteiro. Não é, pastor? Não quer ter problemas com chulé?
Bom, estamos de volta e esta mensagem vai continuar na próxima semana. Eu espero você na próxima semana, dando continuidade ao sal. Sal para salgar ou sal para pisar? Graça e paz.